Bom dia, espero que tenham tido um ótimo dia, que tenham descansado e que hoje estejam preparados para continuar a enfrentar estas nossas dificuldades. Falámos no primeiro vídeo da questão e da importância do exercício, depois falei-vos sobre a necessidade de relaxar, do relaxamento muscular, e ontem falei-vos sobre a importância da respiração, de uma respiração profunda, lenta, tranquila, que ajudará a nos tranquilizar. Mas realmente o grande instrumento para podermos controlar melhor a nossa ansiedade é, na verdade, o pensamento. O pensamento é uma função complexa do nosso organismo e depende de uma estrutura que provavelmente muitos de vós não têm essa noção, de uma estrutura que se foi complexificando ao longo do tempo, ao longo do desenvolvimento, e que é uma espécie de triunvirato de três entidades que nos governam com alguma hierarquia. Temos uma primeira identidade, um primeiro cérebro mais primitivo, mais reptílico, como dizem os técnicos, que controla todo o funcionamento interno e permite avisar o sistema nervoso, o cérebro, a parte mais consciente, de que, por exemplo, faltam nutrientes. Esta informação que viaja para o córtex passa pelo sistema mais emocional, uma parte mais central do cérebro, onde imediatamente surge o desejo de alguma coisa muito calórica, uma montra de bolos, um doce regional algarvio. E esta informação chega ao córtex e o córtex vai ter que tomar uma decisão. Realmente era extremamente apetitoso este doce algarvio, mas eu por acaso estou a fazer dieta, tenho obesidade, tenho diabetes. Como é que eu devia substituir este doce por uma fruta, por um outro alimento mais saudável para a minha condição física? E é sempre nesta divisão, nesta complexidade que nós vivemos permanentemente. Por um lado, há uma necessidade interna que é verificada pelo este sistema nervoso mais primitivo. Depois há a necessidade de dizer ao córtex que procura aí fora o que é que pode resolver este problema. É claro que ali pelo meio temos a questão emocional e vem logo o desejo de alguma coisa que noutra altura nos foi muito agradável e que pode nem ser a melhor coisa. Relativamente à situação que nós vivemos atualmente, também esta situação acontece. Não é? O nosso sistema nervoso tem uma dificuldade muito própria, que é o facto de não distinguir entre aquilo que é pensado e aquilo que é real. O nosso sistema mais interno. Portanto, o nosso córtex está permanentemente a fazer cenários, a projetar possibilidades e, vivendo os tempos que vivemos, muitos de vós estarão a fazer cenários muito catastróficos. Esse cenário catastrófico é sentido como ameaçador para todo o organismo. E então desencadeia a única coisa que sabe fazer para lidar com estas situações: preparar-se para se defender, preparar-se para atacar. Temos então esta situação muito concreta de que o nosso organismo, apesar de estarmos sentados no sofá e de o perigo estar ainda eventualmente muito longe, já estamos a fazer um cenário de grande dificuldade, e o nosso organismo, em lugar de estar tranquilo porque ainda não há perigo para enfrentar, já está preparando-se para enfrentar o perigo, e isto é aquilo que falámos, é a ansiedade. E por isso há que ter muito cuidado. O nosso pensamento pode ser o nosso maior amigo, mas também o nosso pior inimigo. Porque
se eu não for capaz de controlar os meus pensamentos, de os encaminhar para pensamentos mais positivos e menos invasores, menos avassaladores, menos negativos, eu vou estar sempre a ativar o meu sistema nervoso central. O que acontece nisto é que este funcionamento é característico destes cérebros mais evoluídos e do ser humano. Vocês com certeza já viram um programa de Discovery ou de outro qualquer da natureza e vemos que, por exemplo, as gazelas estão à volta de um lago a beber água tranquilamente, surge o predador, elas correm, eventualmente alguma fica na boca do predador, passado 10 minutos elas estão a beber tranquilamente. Ou seja, para elas o perigo só existe quando ele está a acontecer, naquele momento exato. E por isso podem ativar e desativar o sistema nervoso, vivendo de uma forma mais saudável. Nós não conseguimos fazer isso, infelizmente. Eu próprio também tenho essa dificuldade. As pessoas com maior exigência racional, mais racionais, conseguem melhor controlar as emoções. As pessoas mais emocionais deixam-se invadir por estes medos, por estas angústias, ou pelo desejo, como eu falava do bolo, é exatamente a mesma coisa, e que obrigam o cérebro a estar permanentemente a criar cenários negativos. Por isso, este é o conselho, amanhã falarei das estratégias, mas para já esta ideia muito importante, de que o vosso pensamento pode ser o vosso pior inimigo e por isso vocês têm que estar atentos e não ter um lado um pouco às vezes masoquista no sentido de continuar a pensar sobre uma coisa má. Tentem fugir a essa tendência. Por outro lado, também gostava de deixar a mensagem de que, uma vez que vão vir aí tempos difíceis, é preciso que todos se consciencializem que temos que nos proteger uns aos outros, que temos que evitar o contacto e as relações sociais, no sentido de proteger os mais fragilizados e os mais idosos, e por isso, apesar de ser contrário quase à nossa natureza, temos que fazer esse sacrifício. Bom dia a todos, voltaremos a ver-nos numa outra oportunidade. Até já.